Experimento da célula de Arnold realizado para a disciplina de Fenômenos 3 do curso de graduação em Engenharia Química da Universidade Federal de Santa Catarina. A célula de Arnold é um experimento clássico da transferência de massa e nos permite calcular o coeficiente de difusividade de uma substância em outra. No nosso experimento, iremos calcular o coeficiente de difusividade de etanol em ar. O resultado obtido foi comparado com valores encontrados na literatura e com o resultado obtido pelo artigo representado na imagem. Basicamente, os materiais são tubos de PVC, nos quais a gente fez um furo para poder colocar a proveta, como aqui está, para poder medir o nível do líquido, além de uma segunda parte, onde será colocado sílica gel para garantir a remoção da umidade do ar pelo tubo. A gente irá utilizar álcool etílico e para a remoção da umidade sílica gel. Esses tubos serão posicionados atrás do ventilador para garantir um fluxo de ar pelo tubo, garantindo que o ar se mantenha sem umidade. E será feito em triplicato, ou seja, 3 dessas células serão montadas na bancada. Falando um pouco sobre a modelagem utilizada nesse experimento. Do lado esquerdo a gente tem a equação da difusividade mássica, que nada mais é que um balanço de massa. E do seu lado direito do vídeo você tem a primeira lei de Fick adicionada do termo convectivo. Um pouco sobre as hipóteses então utilizadas nesse experimento. A primeira é que é estado pseudo-estacionário, porque a altura do etanol no nosso tubo de ensaio abaixou muito pouco em relação ao tempo total do experimento. O meio é inerte, ou seja, não tem nenhum tipo de reação ocorrendo dentro do nosso volume de controle, e o fluxo ele é somente em Z, ou seja, unidirecional. O diâmetro do tubo ele não é tão pequeno para que seja considerado unidimensional, mas a gente assume essa hipótese para facilitar um pouco nos cálculos. O ar é estagnado, ou seja, mesmo com a difusividade do etanol no ar dentro do nosso tubo de ensaio, o tubo não adquiriu nenhum fluxo convectivo ali dentro. E a mistura, por fim, ela é gasosa e ideal. Ou seja, a gente pode usar a equação PV igual a nRT e, por consequência, C igual a P sobre RT. Isso é muito importante porque podemos descobrir qual é a fração molar desse etanol no ar através de PA sobre P, sendo que o PA, sendo a pressão do etanol, pode ser descoberto através de uma lei de Antoine, por exemplo. Portanto, aplicando todas as condições que nós estipulamos no último slide, a primeira lei de Fick fica assim, um pouco mais reduzida e simplificada. Se quiséssemos descobrir um perfil de concentração, por exemplo, era só pegar essa primeira lei de Fick e substituir lá na equação da difusividade mássica que eu mostrei, do lado esquerdo no último slide também. Porém, nós queremos relacionar o fluxo molar com o abaixamento do nível de etanol. Então é necessário recorrer à equação da taxa de difusão. Substituindo uma equação na outra, nós temos então uma equação que relaciona o tempo com a altura do etanol dentro do tubo de ensaio.